Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e chegamos na manhã desta segunda-feira, um pouco fria em São Paulo, acordando cedo de novo para acompanhar mais um amistoso da seleção brasileira. Eu deixei para fazer esse vídeo falando dos dois amistosos juntos, porque existem algumas coisas que eu acho que eu posso comentar sobre cada um dos jogos e ficaria muito mais fácil para mim e para vocês também resumir tudo em um vídeo só do que ter que ficar indo num jogo específico do jogo contra a Coreia e um vídeo específico do jogo de hoje contra o Japão. Então, antes de começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada do que a gente posta por aqui. Deixa o seu like e deixa o seu comentário sobre o que você achou sobre esses dois amistosos da seleção brasileira. Bom, começando com uma opinião que eu acabei postando no Twitter durante o jogo contra a Coreia. Por que é importante o Brasil fazer esses amistosos, né? Olha, Japão e Coreia são países que estão na Copa do Mundo e são países que são referência hoje no futebol asiático. A Coreia do Sul e o Japão têm as seleções um pouco mais fortes, né? As duas mais fortes ali do continente asiático, com a Coreia do Sul tendo o principal expoente asiático, que é o Hong Min-son, jogador do Tottenham. São equipes que são mais retraídas, são mais defensivas. E quando a gente for falar especificamente de cada jogo, eu vou trazer para vocês as estatísticas, mostrando como elas são um pouco mais defensivas. O que é natural, principalmente jogando contra um adversário como o Brasil, né, que é pentacampeão do mundo, tem um grande futebol e tem vários grandes expoentes, não apenas o Son, por exemplo. Só que Coreia do Sul e Japão não são tão violentas, não abusam da violência como na maioria das vezes acabam fazendo contra o Brasil. Apesar do Japão ter abusado um pouquinho das faltas hoje, não eram faltas tão violentas, era uma ou outra que era mais pegada. Então, o Brasil ele pode testar o seu estilo de jogo contra adversários reativos, contra adversários defensivos, sem se preocupar com alguma lesão, sem se preocupar com o abuso da violência, que são coisas que acontecem quando você joga contra adversários americanos, quando você joga com adversários africanos ou até mesmo quando você joga com adversários europeus. Contra o Brasil a gente sabe que é assim, porque muita gente vê a maneira de ganhar do Brasil tirando os nossos jogadores do jogo, usando e abusando da violência, né? Mas falando especificamente de cada um dos jogos, começando principalmente com Brasil e Coreia, onde o Brasil ganhou de 5-1, eu gostei muito da postura da seleção brasileira e eu gostei muito. Eu gostei de 99% do jogo da seleção brasileira, né? O Alexandro, cara, eu sempre achei que o Alexandro era um cara super defensivo, como se for, e que naquela formação, principalmente com o Daniel Alves na direita, ele seria mais como um terceiro zagueiro, função que geralmente é o Danilo que faz ali na lateral direita. Mas não, o Alexandro avançou muito e isso foi importante para a construção da seleção brasileira, né? O Neymar começa na ponta, mas é um ponta um pouco mais cortando para o meio, um ponta como se fosse meia, e isso deu a liberdade do Alexandro poder passar no corredor e fazer essa construção que gerou dois pênaltis para a seleção brasileira, né? Os dois pênaltis foram em cima do Alexandro, dois pênaltis convertidos pelo Neymar. O Paquetá aproximando me agrada, né? O Paquetá aproximando um pouco mais do ataque. O Richarlison também foi muito bem. O Rafinha, como sempre, o destaque da ponta direita. O Gabriel Jesus, quando entrou na ponta direita, também foi muito bem, né? Uma posição que eu acho que ele deveria jogar um pouco mais. O único problema para mim desse jogo contra a Coreia foi realmente o corredor, a avenida Daniel Alves, que tendo em vista todas as subidas e toda a construção do Alexandro dentro dessa partida, eu acho que essa deficiência do Daniel Alves, até por conta da sua idade e da sua característica de jogo, essa deficiência defensiva do Daniel Alves pode acabar prejudicando em algum momento. Todo mundo sabe aqui no canal que eu tenho uma certa birra com o Daniel Alves pela atitude de criança que ele teve com relação ao São Paulo. Mas não é apenas por conta disso que eu não levaria o Daniel Alves.
Ele não vem jogando no Barcelona, ele tá velho, 39 anos, para jogar uma Copa do Mundo não sei se é ideal. E tem esse grande problema da questão defensiva do Daniel Alves, que sempre foi um fato conhecido e que na maioria das vezes existia alguém para cobri-lo. Nesse caso, não teve. Nesse jogo contra a Coreia, não teve. Ainda mais que quem caía pelo lado do Daniel Alves no time coreano era o Son, que é um cara que ele é mais rápido que muita gente na seleção brasileira. Então, essa questão do Daniel Alves, eu acho que é algo que o Tite tem que resolver e ficar de olho. Temos o Emerson Royal, mas não sei se aquela expulsão nas eliminatórias pode acabar afetando alguma coisa, pode afetar a confiança do Tite, mas temos o Emerson Royal nessa posição com características similares à do Daniel Alves, tanto que ele joga de ala no esquema de 5 defensores do Antônio Conte lá no Tottenham. Uh, e você pode procurar por algumas outras opções, mas eu acho que a grande expoente, né? Se você quer alguém com umas características similares à do Daniel Alves, porém com um pouco mais jovem, com um pouco mais de fôlego para disputar a marcação, o Emerson Royal é essa opção. Mas você tem outros jogadores, você tem o Fagner, você tem o Fagner que é da confiança do Tite, você pode ter, citando nomes aqui do futebol brasileiro, você pode ter o Marcos Rocha ali no Palmeiras, você tem o Guga do Atlético. Então, tem todas essas opções que o Tite pode acabar observando. Tudo isso para pontuar que eu não gostei do Daniel Alves no jogo por conta dessa deficiência defensiva. O que acabou não prejudicando, tanto que o Brasil meteu 5-1 na Coreia, né? Foram 25 chutes do Brasil, 9 chutes a gol, 60% de posse de bola, 90% de precisão nos passes. A Coreia chutou só 7 vezes, 6 delas ao gol, deu até um trabalhinho pro Alisson. Mas o Brasil teve o jogo sob controle a todo momento, principalmente porque abre o placar cedo com o Richarlison aos 7 minutos. Depois tem 2 pênaltis, né, em cima do Alexandre, como eu já citei, convertidos pelo Neymar. E aí quando o Tite começa a fazer as suas mudanças, né, ele acaba trazendo de volta. Óbvio que a confiança do Coutinho já tinha voltado, principalmente desde que ele voltou à Premier League, foi lá pro Aston Villa. Mas ele traz novamente 2 jogadores de confiança, que são o Filipe Coutinho e o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, inclusive, que não marcava pela seleção desde 2019. Então, muito importante para o Jesus esse gol também no final do jogo. E a forma como a seleção se portou, acho que é bem interessante. É claro, a Coreia do Sul não é dos mais fortes adversários, mas se a gente for parar para observar como as seleções europeias e principalmente como a Argentina atuaram nessa rodada de amistosos, nessa data FIFA, acho importante que o Brasil tenha vencido por esse saldo, né, de 4 gols, né, de 5-1 o placar. Então acho que são esses os pontos que a gente tem que avaliar. A gente jogou bem contra um time que é defensivo, a gente soube sair da marcação da Coreia, a gente soube encaixar uma marcação na Coreia, a gente soube. Foi um jogo onde várias situações foram apresentadas, né, para a seleção brasileira. A seleção pressionou e foi pressionada, a seleção abre o placar cedo, mas também toma um empate e consegue sair dessa situação. Houve momentos onde a marcação da Coreia foi mais dura, onde ela foi mais frouxa. Então várias situações apareceram diante dos comandados do Tite, e em todas essas situações a seleção eu achei que foi muito bem. O que é muito importante quando você pensa num cenário maior, que é um cenário de Copa do Mundo, onde você vai enfrentar na fase de grupos times defensivos e muito defensivos, como a Suíça e a Sérvia, e Camarões também, são times bem físicos. A Suíça, como a gente lembra na última Copa também, gosta de dar uma abusada da violência, gosta de pegar forte, principalmente no Neymar. Então, achei que esse jogo contra a Coreia, diante de todas essas situações, acho que foi um bom teste para a seleção brasileira. E agora, o jogo de hoje, o jogo de agora há pouco, Brasil 1, Japão 0. Não me deixou tão animado, por conta, acho que do esquema que o Tite escalou. E aí entra muito na questão da presença do Vinícius Júnior e do Guilherme Arana, é claro.
por conta de... O Caio citou isso na transmissão, né? O Vini, para quem acompanha o Real Madrid, viu a temporada fantástica, fenomenal que o Vini fez. Mas o Vini ele tem uma característica do 1 para 1, do drible. E quando ele atua nessa posição onde o Neymar atuou contra a Coreia, nessa posição de um ponta que fecha mais, né? Não de um ponta que usa o corredor, que vai para a linha de fundo. O Vini fez hoje a função de um cara que fecha mais para tentar cortar para o meio e bater para o gol. O Vini não é muito disso, ele gosta de velocidade, ele não pode ter um curto espaço dentro do campo para poder definir a jogada. Ele precisa ir para a linha de fundo, ele precisa do drible. E hoje, principalmente com a presença do Guilherme Arana, o Tite acabou colocando ele numa posição que é um pouco desconfortável, que ele não está tão acostumado a jogar assim no Real Madrid. O Guilherme Arana acabou também não usando tanto corredor. E eu tava olhando aqui a escalação, só para confirmar. O Neymar e o Paquetá eles acabaram atuando como atacantes, né? Foi mais ou menos ali um 4-2-4, o que não agradou tanto, né? Eu gosto dessa aproximação do Paquetá, eu gosto do Neymar um pouco mais centralizado, eu gosto dessa ideia. Mas eu acho que como era uma seleção um pouco mais retraída, onde os grandes nomes da seleção japonesa acabaram estando bem, né? Os grandes nomes da defesa, que são o Itakura do Schalke e o Yoshida, se eu não me engano, do Southampton. Esses jogadores acabaram tendo um pouco de dificuldade, né? Acho que um centroavante mesmo, como o Richarlison, ou até mesmo como o Gabriel Jesus, como o Matheus Cunha, poderia ter tido um efeito diferente nessa zaga do Japão. O Japão que foi bem defensivo, né? Teve o Itakura e o Yoshida no miolo de zaga, teve o Nagatomo na lateral direita, teve o Endo do Stuttgart e o Haraguchi do Celtic no meio de campo. São dois volantes bem marcadores, além, é claro, do Minamino do Liverpool. Então o Japão, além de toda a sua consciência tática, da sua dedicação tática, que já é natural da seleção japonesa e que vem fazendo o futebol japonês crescer ao longo dos anos, eles têm jogadores que hoje, principalmente por ser contra o Brasil, estavam com mais vontade de vencer esse jogo. Então eu acho que faltou à seleção brasileira essa saída do sistema de marcação do Japão. E acho que a presença do Guilherme Arana e a ausência de um centroavante nesse jogo acabaram prejudicando um pouco. Talvez, no caso do Vinícius Júnior, ter usado o Alexandro talvez fosse uma das melhores ideias, porque já que você não tem um segundo lateral direito por conta da lesão do Danilo, o Daniel Alves poderia fazer esse ataque, coisa que puxaria o Rafinha um pouco mais para o meio, né, fazendo aquela função que eu citei de não ir para o fundo, mas cortar para o meio, uma coisa que o Rafinha também consegue fazer. E você deixaria o Alexandre um pouco mais defensivo, dando esse espaço para o Vinícius Júnior e contando com esta aproximação do Neymar como um meia barra ponta, né? Então acho que isso acabaria trazendo melhores resultados. Fora isso, o Brasil conseguiu um pênalti, né? Aos 77, o Neymar acabou marcando. Mas assim, foi um jogo bem equilibrado, 53% de posse de bola para a seleção brasileira, 47% para o Japão. Porém, o Japão não incomodou, foram 7 chutes e 0 chutes assim a gol, né, que foram no alvo, que deram trabalho para o Alisson. Acho que o momento que o Alisson mais teve trabalho foi quando ele saiu para driblar o atacante japonês, né? Acho que era o Kyogo Furuhashi do Celtic. Então, acho que isso já mostra como foi o jogo. Como eu disse, o Japão eu acho que abusou um pouquinho das faltas, mas não foram faltas tão violentas. É claro que eles pegaram no pé um pouquinho do Neymar, porque todo mundo vai pegar no pé do Neymar, é o principal expoente da seleção.
mas eu gostei muito de ver a dedicação tática das duas equipes, né? O Brasil seguindo à risca o que o Tite pedia, e enquanto o Japão, como sempre, pedindo à risca o que o Hajime Moriyasu, o seu técnico, ele pedia. E foi bem interessante a gente ver alguns nomes, né? Por exemplo, eu vou falar por conhecimento baixo que eu tenho na seleção japonesa. Acabou jogando no ataque o Ito, o Tanaka e o Furuhashi. Porém, o Takefusa Kubo, que para mim é um dos grandes destaques dessa seleção japonesa, jogador do Mallorca, né, tá emprestado ao Mallorca pelo Real Madrid, acabou não entrando. Quem entrou foi o Hitsu Doan, do PSV, que também é muito bom jogador. E quem entrou também foi o Daisen Maeda, também jogador do Celtic. Então, esses jogadores eu acredito que foram boas adições à seleção japonesa e acabaram dando um pouquinho de trabalho para o Brasil nessa consciência tática que o Hajime Moriyasu tanto prega, tanto vem mostrando no comando da seleção japonesa. Acredito que a seleção japonesa é um bom time. Deu azar de cair com Espanha e Alemanha na fase de grupos, mas vai que dá uma zebra, né? Como deu a Alemanha fora em 2018. Vai que a Alemanha ou a Espanha acabam ficando de fora. O Japão pode passar, né? Por conta dessa consciência tática. E aí pensando num nível assim de zebra mesmo. O Japão não, eu acredito que não tem condições de passar ainda. O futebol japonês precisa evoluir, mas o trabalho do Hajime Moriyasu com os Aoi Samurai, os Samurais Azuis, vem sendo muito bom, e jogar da forma que jogou contra o Brasil é muito importante, tendo posse de bola, trocando passes. É claro que teve essa dificuldade para chegar no gol do Alisson, mas trabalhar um pouquinho essa saída com o Minamino, com o Endo, talvez colocando o Takekubo na ponta, o Furuhashi do Celtic, que é um grande expoente. Então acho que a seleção japonesa tem condições de fazer uma boa Copa do Mundo, e esse jogo contra a seleção brasileira mostrou isso. No Brasil, como eu já disse, acho que faltou um pouco de repertório, né, por conta dessa escalação do Tite, e também acho que faltou o Danilo um pouco, né? O Casemiro foi muito bem, mas acho que o Danilo poderia, por conta da sua juventude, por conta do que vem fazendo no Palmeiras, acho que o Danilo poderia ter entrado no jogo e talvez conseguido um passe, conseguido uma jogada um pouco melhor. Então acho que faltou um pouco isso. No banco da seleção acabou entrando também o Gabriel Martinelli, o Bruno Guimarães e o Thiago Silva, mas não vejo, tirando o Danilo, eu só vejo o Matheus Cunha e o Richarlison como se, assim, se tivesse começado jogando, poderia ter mudado a história do jogo. Fora isso, no mais, acho que a seleção foi muito bem para essa data FIFA. Bons adversários escolhidos pela CBF, são adversários que estão na Copa, e acho que assim tem que continuar sendo. Adversários que ou estão na Copa ou que têm nível de Copa do Mundo e se parecem com algum adversário que o Brasil pode vir a enfrentar. Acredito que a CBF esteja buscando um adversário africano e acho que o Egito pode ser essa possibilidade. Ou você pode enfrentar até mesmo o Senegal, já que você enfrentou os dois expoentes do continente asiático, você pode enfrentar os dois expoentes do continente africano numa boa. Mas é isso, quero saber de vocês o que vocês acharam da seleção nessa data FIFA. 5-1 contra a Coreia, 1-0 contra o Japão. E agora a seleção volta a campo só em setembro para mais uma rodada data FIFA. Se eu não me engano, enfrentar a Argentina naquele jogo que deu todo aquele fuzuê por causa da falsificação de documentos da seleção argentina para entrar no Brasil, certo? Eu vou ficando por aqui, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Deixa também o comentário dizendo o que você achou aí dos jogos do Brasil, fechou? Muito obrigado e até a próxima.